Olá pessoal, então vamos para o nosso último vídeo, pelo menos de explicação aí da série, vamos colocar assim, de vídeos sobre o tema da introdução à filosofia. E aí eu estava na reflexão de uns conceitos do filósofo Demirval Saviani, tá? Então eu vou para agora a filosofia no sentido de conjunto. Vamos lá para entender o que o autor propõe. A filosofia é um tipo de reflexão totalizante, de conjunto, porque examina os problemas relacionando os diversos aspectos entre si. Mas ainda o objeto da filosofia é tudo, porque nada escapa a seu interesse. Então, olha só que interessante, a filosofia ela é, de certa forma, muito pretensiosa, porque, primeiro, que ela dentro de os vários temas que existem, que você pode pensar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, pensando o social, o econômico, o religioso, o histórico, só para te dar alguns exemplos, a filosofia vai ver qual é a conexão que existe entre esses temas, essas, vamos colocar assim, especificações, e ela vai ver também aquilo que é próprio de cada um. Então ela vê o que é conjunto, o que está interligado, o que se conversa, e aquilo também que é distinto. Até mesmo porque as coisas, elas estão ao seu modo interligadas. Então a filosofia ela tem esse propósito. Então o objeto da filosofia é tudo. É toda a realidade, é tudo que você possa imaginar, a filosofia vai se propor a pensar, a investigar. O filósofo se debruça sobre assuntos tão diferentes como a moral, a política, a ciência, o mito, a religião, o cômico, a arte, a técnica, a educação e tantos outros. Daí o caráter transdisciplinar da filosofia ao estabelecer o elo entre as diversas expressões do saber e do agir. E aí ele termina, por exemplo, o avanço da biologia genética desperta a discussão filosófica da bioética. A produção artística provoca a reflexão estética e assim por diante. Então, a filosofia parece muito pretensioso essa visão de conjunto, né? A gente teve na história da filosofia Descartes, que foi um dos pais do que a gente chama da ciência moderna, que ramificou por departamentos específicos cada campo do saber. Embora ele fosse filósofo e ele tinha um propósito nessas colocações, ao mesmo tempo, essa ideia de você diferenciar muitos campos do saber, ela é um pouco contraditória para a filosofia, né? Porque a filosofia ela vai justamente entender que a visão de conjunto transdisciplinar e de você ver essas conexões, ela é muito mais importante e ela é necessária, né? Você vê o todo a partir das partes e vê as partes a partir do todo. Então existe sempre esse diálogo constante do todo com as partes, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar. A filosofia, e para isso o filósofo ele tem que ser um cara, ele tem que ser multidisciplinar, porque ele tem que entender de tudo, de certa forma. Embora ele não vai ser um excelente especialista em todas as áreas, vamos colocar assim, entre aspas, mas ele se propõe a ter um juízo consistente e argumentativo sobre qualquer área e campo do saber. Né? Então, e aí especificamente, aqui o Demirval Saviani dá o exemplo da questão da biologia genética, que a gente poderia falar, é um campo da medicina? Mas é um campo que tem implicações éticas. E nesse sentido, a bioética ela vai pensar até que ponto algumas das decisões tomadas pela biologia genética deve ou não ser praticado pensando num todo da sociedade,
ou se esses benefícios que de alguma forma as pesquisas científicas da biologia genética atingir, vai ter um longo alcance. Então ela vai pensar todas essas questões, assim como também a estética como reflexão da arte, né? Por exemplo, o conceito de padrão de beleza é um conceito que a filosofia sempre vai criticar. Até que ponto, socialmente falando, humanamente falando, a ideia de padrão deve ser aceita. Então isso está no campo da estética, uma avaliação filosófica da arte. Enfim, nós acabamos aqui então esse conjunto de vídeos falando sobre introdução à filosofia, e agora vocês vão assistir, ponderar, fazer reflexões, anotações. Isso é muito importante. Pesquisar, de repente, alguma ideia que ficou ali sinuosa. À medida do possível também eu vou tentar ajudar vocês nessas dúvidas. E no próximo vídeo eu vou passar algumas atividades, eu vou explicar essas atividades e postar em algum local que vocês possam acessar e resolver essas questões, tá? Porque é importante essa prática, esses exercícios para fortalecer aquilo que foi estudado e testar até que ponto foi assimilado de forma correta, tá ok? Um abraço, até o próximo vídeo.